hoje, dessas restrições necessárias para a contenção do Covid, como que a gente pode hoje em dia ritualizar as perdas? Primeira coisa que é importante conversar é sobre o papel psicológico desses rituais. Então, sob o ponto de vista psicológico, esses rituais eles são sim uma oportunidade para a pessoa construir psiquicamente, né, mentalmente, construir que aquela perda aconteceu e poder de alguma maneira se despedir. Então, eles funcionam como um organizador emocional. Eles precisam acontecer, por mais que hoje tenham muitas limitações, muitas mudanças, muitas restrições de como normalmente aconteciam, mas isso não significa que não podem acontecer. Então a gente precisa se readaptar, até mesmo se reinventar, mas de alguma maneira poder fazer com que esses rituais existam. Por exemplo, utilizar a tecnologia para isso, às vezes o enterro, alguém que está lá participando do momento do enterro, poder fazer uma chamada de vídeo com familiares que não puderam ir ou que estão até mesmo em outras cidades, em outros estados, mas de alguma forma poder, através da tecnologia, ter essa sensação de que a família está junta naquele momento de despedida. Eu já ouvi familiares falando que depois que tudo isso passar da pandemia, eu vou organizar algo maior, por exemplo, uma missa, né? Uma missa completada X meses, falando sobre as complicações psicológicas que essas mudanças e restrições no luto pela Covid podem causar. A primeira coisa que me vem em mente é justamente a questão do luto complicado ou um luto traumático, pela impossibilidade de despedidas, por essa rapidez em relação à morte. Então a pessoa tem sido muito como isso, a pessoa está aqui hoje sem doença, em casa normalmente, e no dia seguinte acaba sendo levada a uma unidade de saúde, entubada e imediatamente pode falecer. Então isso, sem sombra de dúvidas, pode gerar em quem fica um luto muito, muito, muito traumático, um luto muito complicado, um luto que a duração dele pode se tornar, a duração e a intensidade dele pode se tornar muito prolongada mesmo. É importante a gente falar que o luto ele pode afetar a vida das pessoas nos mais diversos contextos. Por exemplo, a questão social, então isso pode afetar a maneira que eu me relaciono com as pessoas, eu posso querer ficar mais recolhida em casa, na minha. Pode afetar a minha parte física do próprio corpo, que às vezes o corpo responde em relação a tudo isso. Pode afetar até mesmo a minha questão psicológica, mental, por eu estar muito abalado, muito afetado com isso. Ou até mesmo a parte econômica também, por eu não estar conseguindo dar conta do meu trabalho como normalmente eu daria, né? E aí eu acho que para a gente ir finalizando um pouquinho dessa rica discussão hoje, dessa troca hoje, eu acho que a gente pode, até um convite que eu deixo para todo mundo que está aqui vendo esse vídeo, que assim, essa temática de luto nos coloca muito para pensar na nossa própria vida. A questão de fazer pela vida em vida. Então, como que nós estamos lidando, como que nós estamos levando a nossa própria vida? O que a gente leva de aprendizado de tudo isso? Eu tenho certeza que ninguém vai sair igual ao que era antes, né, antes de pandemia. Então, alguma transformação tem dentro. E muitas vezes isso de sofrer pode ser uma oportunidade de crescimento, de descoberta, de reinvenções. A gente sabe que assim tá tudo muito diferente, tudo virou do avesso de repente, né? Mas assim como no luto, a gente precisa sim ter uma esperança de que a gente vai sair dessa tormenta. Acho que sem essa esperança é muito difícil lidar com o dia a dia hoje, né? Mas eu não tenho dúvidas de que a gente vai sair, né, de tudo isso que está acontecendo, diferente da forma como a gente entrou e inevitavelmente de alguma maneira transformado. Então acho que é importante parar para pensar que transformações eu carrego, o que eu quero carregar de agora em diante, né? Então acho que isso é o que a gente chama do fazer pela vida em vida, né? Será se antes eu estava aproveitando